amigos das redes sociais que acompanham a doutrina espírita e a nossa casa espírita nas redes sociais. Voltamos hoje com mais um episódio do quadro O Céu Responde. E a pergunta de hoje é: vamos nos reencontrar com os nossos amores que já partiram? Para responder essa pergunta, precisamos falar como a doutrina espírita encara a morte, porque tudo que respondermos às questões aqui será com base na doutrina espírita nos seus postulados. E desde já lembro aos que estão nos vendo e ouvindo que é muito importante a participação. Então mande suas dúvidas, suas sugestões aqui nos comentários da nossa página. Então, relembrando, a pergunta de hoje é: nós vamos nos reencontrar com os nossos amores que já partiram? A resposta é positiva. Sim, vamos nos reencontrar. Mas para isso, precisamos entender como é que o Espiritismo explica a morte. A morte nada mais é do que um fator biológico, um fato biológico. Morre o corpo, o espírito vive sempre. Se o espírito vive eternamente, nós temos uma vida e várias existências, quando é que nos reencontraremos? É certo esse reencontro? O que pode determinar ou não a existência deste reencontro? Vamos falar sobre isso e certamente a resposta estará muito clara ao final da nossa conversa. É importante lembrarmos que as separações, mesmo aquelas geográficas, nos fazem sentir muitas saudades. Por vezes nos pegamos em lágrimas ao lembrar de nossas mães, de nossos pais, que estão longe, separados por quilômetros e quilômetros de distância. Imagine se não sentiríamos dor, e se essas mesmas lágrimas não tornariam a inundar nossos olhos se estivermos separados daqueles que amamos fisicamente. Sim, porque a separação geográfica, uma viagem resolve. Mas e aí a separação entre plano espiritual e plano material? É possível resolver? Como será esse reencontro? A literatura espírita é rica em vários e vários exemplos. E aqui fazemos uma observação. Muito cuidado com as literaturas que irá buscar, pesquisar. Procure sempre verificar a origem, a seriedade da obra a ser lida, a ser consultada. Essas separações geográficas, muitas das vezes, são traumáticas. Assim também o são as separações entre nós e nossos amores, que retornam à verdadeira vida, que retornam à pátria espiritual. Perder um ente querido significa um dos momentos mais difíceis da existência humana. Alguns amigos relatam situações que essa dor é como um fogo que queima sem parar. Outros relatam como um vazio na alma. Portanto, amigos, esta resposta para a pergunta de hoje passa pela certeza na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Passa pelo entendimento de que nós somos corpo e espírito. Deixamos aqui o nosso veículo físico, nossa roupagem carnal, mas voltamos à verdadeira pátria como espíritos desencarnados e lá certamente reencontraremos os nossos amores. Mas esse certamente vai depender de nossas escolhas aqui, enquanto estamos no plano físico, enquanto estamos encarnados. Nada acontece por acaso e não existe almoço de graça, não é mesmo? Então, se nós não trabalharmos para termos méritos e reencontrar esses amores, ele não acontecerá. Ainda tem que ser analisada a situação do espírito que desencarnou e retornou à pátria espiritual antes de nós. Portanto, tudo vai depender do merecimento. O nosso merecimento e o merecimento daquele que partiu, como dissemos antes, que retornou à pátria espiritual um pouco antes.
Portanto, precisamos nos empenhar em seguir os nortes cristãos, as lições morais do Cristo, tudo que está no Evangelho. E não há dúvida alguma que essa receita é capaz de nos colocar na condição de felicidade ao reencontrarmos um pai, uma mãe. Importante, então, é saber que esse reencontro vai acontecer cedo ou tarde. Pode ser já agora, quando retornarmos ao plano espiritual, depois dessa existência física, ou depois, noutras existências. Mesmo porque temos a benesse do esquecimento. Então não sabemos ao certo os compromissos que nos prendem com esses amores. E é assim que deve ser. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Ele não disse amai-vos aqueles os quais precisa recuperar, pagar débitos. Amai-vos somente aqueles que lhes são caros, né? Jamais. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E é assim, amando indistintamente todos os nossos irmãos em humanidade, sendo fraternos em nossas ações principalmente, é que nós teremos o merecimento de chegar ao plano espiritual e reencontrar aqueles a quem amamos e que partiram antes de nós. Enquanto esperamos esse reencontro, permita-se sofrer. Não há problema nenhum em sofrer, em sentir saudade, em derramar uma lágrima ou outra. O que não é aceitável, muito menos aconselhável, é o deixar que o desespero tome conta de nós. Devemos sofrer sim, mas como Chico nos ensinou, sofrer com disciplina, sofrer com educação. Devemos passar por esse momento, por essa dor, por essa experiência tão difícil, com fé em Jesus, com fé na sobrevivência da alma após a morte do corpo, na existência da vida no plano espiritual, onde reencontraremos os nossos amores. É assim que devemos agir, firmes na fé em Jesus e crentes, muito crentes, de que o reencontro é possível sim. Ora, alguns podem dizer: ninguém voltou de lá para nos contar. Voltou, meus irmãos, muitos voltaram, muitos médiuns, grande maioria deles não espíritas. Desde a história, das histórias bíblicas, temos relatos de situações onde os irmãos desencarnados se comunicam. Então, a prova de que existe vida é muito certa. A prova de que nós voltaremos a nos reencontrar também é muito certa. E por que nos preocupamos em reencontrar esses nossos amores? Exatamente porque nós os amamos, porque são os nossos amores. Nós voltaremos ao plano espiritual com o coração repleto de sentimentos, com os braços repletos de saudade, com as mãos repletas de amor para tocar um rosto, sentir o abraço, enxugar uma lágrima, dividir um sorriso. É isso que certamente nos acontecerá se trilharmos o caminho do bem, se vibrarmos em favor daqueles que já partiram, preparando-lhes um bom local para descanso, estudo, evolução no plano espiritual e mantendo-nos firmes na lembrança desses amores, mas também na certeza de que o reencontro acontecerá. E assim, na certeza de que reencontros acontecem, esperamos ver os amigos nas próximas conversas, dentro de alguns dias, nesta mesma página. Portanto, não esqueçam, mandem suas sugestões, mandem suas dúvidas, e os trabalhadores da Casa Espírita União e Humildade, aqui da cidade de Ponta Grossa, com muito amor, irão responder e irão lhes dar retorno. Muito obrigado pela atenção, fiquem na paz de Jesus, que assim seja.